O Banco do Brasil pagou cerca de 13% de dividend yield no ano de 2023. Nesse vídeo a gente vai discutir se isso é possível de se repetir no ano de 2024 e se não é possível, qual que é o provável dividend yield que a gente espera do Banco do Brasil. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E também lembra de deixar o like, que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Aqui no vídeo eu não vou ficar explicando sobre o Banco do Brasil. Se você quiser entender mais, é só você buscar o ticker aqui BBAS3 no nosso canal, que você encontra vários vídeos a respeito do Banco do Brasil. Eu também vou deixar linkados eles aqui na descrição. O Banco do Brasil é muito querido pelos investidores de dividendos, não só porque ele tem uma recorrência muito interessante. Então, aqui em 2023... a gente consegue ver pelos históricos de pagamentos que ele pagou aqui praticamente 12 vezes no ano, então não foram todos os meses, mas basicamente todos os trimestres você receberia ali algum pingadinho de dividendo do Banco do Brasil, mas também porque ele tem dividendos crescentes, pelo menos desde a mudança de gestão que a gente teve ali no impeachment da Dilma em 2016, entrou uma nova gestão que começou a focar mais em rentabilidade e trouxe a rentabilidade do banco para níveis parecidos com os do Banco Itaú e também do Banco Bradesco, pelo menos até o ano passado. E aí o dividendo foi crescendo. Isso daqui também é muito interessante, porque você comprou um banco barato e você tem um dividendo, um coste cada vez maior se o dividendo vai crescendo também, né? O dividendo pago por ação, que é o que a gente consegue ver aqui. Em 2016 pagava 94 centavos por ação, em 2017, né? 94 centavos por ação. Em 2023, nos últimos 12 meses, pagou 4,16 por ação. Então, praticamente você recebe 4 vezes mais dividendo do que você recebia lá em 2017. Aqui você deve estar vendo que o yield do Banco do Brasil foi só 7% nos últimos 12 meses, mas é porque alguns sites vão trazer um número um pouco distorcido. Porque dependendo do site, ele vai pegar o preço do Banco do Brasil no final do ano, alguns vão pegar o preço atual, alguns vão pegar o preço no início do ano. Então, a forma como esse site aqui calculou os 13% que o Banco do Brasil pagou no passado, foi pegando o preço no início do ano de 2023. Se você pega o preço ali no início do ano de 2023, ele estava mais ou menos R$ 34. Pelo dividendo que ele pagou no decorrer de 2023, aí você chega nesse dividend yield de 13%, que é bem diferente do que está aqui. Mas mesmo assim a gente consegue ver que ali em 2022 ele pagou 12 também, né, quase 13, 10 ali em 2021, e tem pago assim yields altos nos últimos anos, e agora a nossa dúvida é se isso vai continuar agora em 2024. Para ter uma ideia do quanto esperar de dividendo para qualquer empresa, você tem que ter uma ideia também de quanto que essa empresa vai lucrar. E quando a gente olha aqui os resultados do Banco do Brasil, eles vêm realmente muito bons em termos de fundamento. Ele é o melhor banco hoje do Brasil, junto com o Itaú, talvez até melhor do que Itaú, por conta da carteira dele estar exposta a um crescimento maior e uma inadimplência menor. Isso aí é discutível, mas com certeza hoje está na mesma prateleira ali de qualidade do Itaú. Então a gente consegue ver que o ROI aqui é de 21%, um crescimento de lucro nos últimos 9 meses de cerca de 14%, já lucrando aqui 26 bilhões nos 9 meses de 2023. A carteira de crédito no terceiro trimestre seguiu muito boa, com um crescimento de 10% ano contra ano, puxada muito pelo crescimento da parte de agronegócio, ali um crescimento de quase 19%, então realmente vem muito bem a carteira de crédito aqui do Banco do Brasil. Quando a gente vê aqui a qualidade de crédito também muito boa, uma inadimplência de menos de 3%, 2,8%, apesar de ter crescido um pouquinho aí nos últimos 2, 3 trimestres, mesmo assim segue abaixo aí do nível de inadimplência nacional, e também comparado com o Itaú, comparado com o Bradesco, comparado com o Santander, ele está muito abaixo dessa média. Então, muito boa aqui a qualidade de crédito do BB. O índice de cobertura também muito bom para um bancão, né? Quase 200% aí de índice de cobertura, muito bom também. A margem financeira também vem muito bem, crescendo 30% nos 9 primeiros meses de 2023. O resultado com a tesouraria ali também vindo muito bem, crescendo 28% ano contra ano. Lembrando que o Bradesco está perdendo dinheiro nisso aqui, Santander está perdendo dinheiro nisso aqui, o Itaú até está ganhando, mas menos que o Banco do Brasil. Então, muito bom esse resultado aqui financeiro também do Banco do Brasil. As receitas de prestação de serviço também crescendo 5%, o índice de eficiência num ótimo nível, 28%, melhor aí entre os grandes bancos. A Basileia segue super segura ali a 13%, preferia que fosse um pouquinho maior, mas num nível muito bom ali de 13%. E o guidance aqui do que eles esperam para o ano ainda é muito bom. Então, um crescimento de carteira de crédito entre 9% e 13% e um lucro líquido aí que deve atingir 33 a 37 bilhões nos 12 meses de 2023. Lembrando que o lucro líquido do BB em 2022 foi perto de 31 bilhões, então se eles entregarem aqui no meio do guidance em 35 bilhões, por exemplo, já vai ser um crescimento de 15%, 14% ano contra ano, o que seria bem forte para um banco do tamanho aqui do Banco do Brasil. Então as perspectivas para 2023 estão bem otimistas e o Banco do Brasil entra em 2024 preparado para continuar entregando bons resultados,
apesar de ter alguns pontos de atenção. O primeiro ponto de atenção é, na realidade, positivo, que é um plano safra recorde que a gente vai ter em 2024. Isso deve impulsionar ali a carteira do Banco do Brasil. Essa parte agro é muito importante ali dentro do resultado do Banco do Brasil. Então isso daqui é um ponto positivo que deve sim levar os resultados do Banco do Brasil a crescerem ainda em 2024. Mas a gente tem que lembrar que o agro tem sofrido um pouco pela questão climática, então as recuperações judiciais, os pedidos de recuperação judiciais cresceram 300% no agro em 2023, então a gente pode ver um início de inadimplência piorando ao longo de 2024 ali no resultado do Banco do Brasil, especialmente por conta de uma inadimplência maior dos produtores agrícolas, porque estão sofrendo realmente ali para conseguir entregar um nível bom de produtividade, considerando os desafios climáticos aí do El Niño que a gente tem visto principalmente no sul e no centro-oeste aqui do Brasil. Então isso aqui pode ser um sinal de alerta no resultado do Banco do Brasil, mas por enquanto a gente não teve tantos sinais de piora. Como eu mostrei para vocês, a inadimplência veio subindo um pouquinho todo o trimestre, mas está bem controlado, ainda está abaixo de 3%. Eu acredito que não há o que se preocupar. E o Banco do Brasil tem aumentado ali a PDD também nos últimos trimestres, já reservando uma parte do lucro para caso tenha aí uma inadimplência maior em 2024. Um outro ponto de atenção aqui para o Banco do Brasil no médio prazo é que os analistas veem um risco potencial para a rentabilidade sob o governo Lula. Então a expectativa aqui, por exemplo, do Goldman Sachs é que o ROI se normalize ali na casa dos 16%, 17%. Lembrando que o Banco do Brasil tem um ROI hoje acima de 20%, então seria uma perda significativa de rentabilidade. E o mercado está pessimista sim, porque não tem boas memórias de um governo petista controlando a tomada de decisão do Banco do Brasil. Então o mercado segue pessimista com essa nova diretoria, apesar de que, na minha visão, foi uma surpresa positiva, assim como foi também da Petrobras no ano passado. Essa nova gestão, ela tem sim uma qualidade técnica, então não foi uma indicação puramente política, e a gente vê que os resultados seguem bons e demora um tempo para que realmente tenha algum impacto. Se estão sendo tomadas decisões ruins ali para a rentabilidade do banco, demorou e vai demorar pelo menos 2, 3 anos para isso começar a se refletir. E o próprio Goldman Sachs já esperava uma queda do ROI em 2023 e isso não aconteceu. E não deve acontecer também em 2024, mas é bom a gente estar de olho. Se algo começar a acontecer, se tiverem sinais ali no primeiro trimestre e segundo trimestre de 2024, a gente tem que exigir uma margem de segurança maior, também por conta desse risco aqui político. Então o lucro em 2023 tem crescido aqui cerca de 14% frente a 2022, e aqui eu fiz algumas projeções para o ano de 2024. Para o ano de 2023, no quarto trimestre, eu simplesmente repeti o mesmo lucro, né? Imaginei que o Banco do Brasil vai ter um lucro parecido com o que teve em 2023, no terceiro trimestre de 2023. Acho que vai vir maior, então aqui vocês já estão enxergando um número bem conservador, porque o Banco do Brasil deve ter um lucro maior no quarto trimestre, mas não tem importância para o que a gente quer fazer aqui. Então em 2023 ele deve fechar com lucro mínimo aí estimado de 33,3 bilhões de reais. E para 2024 eu projetei aqui um crescimento de 10%. Por que 10% se ele tem crescido 14% nos 9 meses? Justamente para a gente incorporar um pouco dessa possível piora no ROI, um pouco dessa possível piora na inadimplência. Sendo um pouco mais conservador, a gente joga aqui uma expectativa de crescimento de lucro para o Banco do Brasil de 10%. Então eu acho que dá para a gente sim considerar que isso aqui é um número possível para o banco alcançar aqui no ano de 2024. Então agora que a gente já sabe o possível lucro para 2024, a gente tem que estimar o quanto desse lucro ele vai distribuir em forma de dividendos. Nos últimos 12 meses, ele pagou aqui, o Banco do Brasil pagou quase 13 bilhões em dividendos e lucrou 33,6 bilhões, tendo um payout aí de 39%, ou seja, quase 40% do que ele lucrou, ele distribuiu em forma de dividendos. Quando a gente olha o histórico recente, é mais ou menos isso que ele distribui, 38, 38, 40, dependendo do momento que você pega. Então, a gente tem que estimar 40%. Eles podem pagar mais? Podem. Mas essa nova gestão já mostrou, né, esse novo governo, a nova gestão política que a gente tem no Brasil, já mostrou que eles não querem mais tanto dividendo, eles preferem ter um pouco mais de dinheiro internamente dentro da empresa para fazer decisões com esse dinheiro. Eles preferem o poder de ter os dividendos e a tomada de decisão do dinheiro, do caixa da empresa, do que distribuir com os acionistas. Inclusive, eles batem bastante na tecla que eles não gostam de distribuir, eles não gostam de dividir o dividendo. É importante para o governo, então ele não vai deixar de pagar dividendo, o Banco do Brasil não vai deixar de pagar dividendo, a Petrobras não vai deixar de pagar dividendo, porque é importante para os caixas do governo, mas a tendência é que não cresça, então a gente não pode esperar que o payout vai subir do Banco do Brasil. Quando a gente considera essas premissas, né, o lucro por ação estimado para 2024, considerando esse lucro que eu coloquei aqui, 36,6 bilhões, considerando a quantidade de ações que o Banco do Brasil tem, seria de quase R$13 por ação, né? R$12,8 por ação.
Se eles forem pagar 40% disso, eles vão pagar 5,10 de dividendo por ação em 2024, com o preço que a gente tem hoje em tela, né, de R$55 mais ou menos, a gente tem aqui um dividend yield estimado de 9,3% para 2024 do Banco do Brasil. Então sim, é um nível bem interessante de dividend yield, lembrando que ele pode crescer mais, então o lucro pode crescer mais. Eu coloquei aqui um lucro bem conservador, bem em linha realmente com a expectativa de mercado. O dividendo por ação, o payout pode ser maior que 40%, então se eles pagarem, por exemplo, no lugar de 40%, eles pagarem 50%, a gente já sobe para um dividend yield acima de 11%, mas eu não acredito, não é o cenário base. O cenário base que a gente tem para o Banco do Brasil é realmente aqui 40%, e então é sim um dividendo interessante para o que você paga hoje aqui para o Banco do Brasil. Mas é claro que você tem que considerar também que você deve exigir uma margem de segurança maior para investir em Banco do Brasil, justamente por conta dos riscos que eu mencionei, o risco de queda de rentabilidade, o risco de aumento de inadimplência. E o Banco do Brasil hoje, depois dessa alta que ele teve em 2023, que ele subiu bastante, né? Ele subiu acho que mais de 90%, 94% nos últimos 12 meses mais ou menos, já não é aquela mesma barganha do início do ano de 2023, com todo aquele pessimismo do governo Lula. Então você chegou ali em alguns momentos que o Banco do Brasil tinha um PL ali de menos de 3 vezes, né? Praticamente 3 vezes. Então você não está mais comprando o Banco do Brasil naquele momento onde ele era uma barganha, onde o risco já estava muito, muito bem precificado, ele estava muito amassado. Então eles seguem interessante se você aceita que receber esse dividendo, mas o ideal é que você faça compras ali do Banco do Brasil em momentos onde você tem uma margem de segurança maior, que foi o que a gente fez, por exemplo, na nossa carteira de dividendos, para você justamente ter um dividendo on cost ainda maior. Então na nossa carteira de dividendos a gente recomendou compra do Banco do Brasil e o nosso preço médio, né, dos nossos assinantes ali é próximo de R$29. Então se ele pagar esse mesmo dividendo que a gente estimou para o preço de hoje, os nossos assinantes vão receber um dividend yield de 17%, então quase 18% na realidade. Então é muito mais interessante você trabalhar dessa forma aqui, buscando uma margem de segurança maior, e a gente tem hoje, né, um preço médio que aguenta muito mais desaforo. Então se tiver uma queda de rentabilidade, que talvez jogue aqui o preço do Banco do Brasil, vamos dizer que ele cai aqui para 40, 45, né, R$38, por exemplo, a gente ainda estaria no ganho, né, no lucro na nossa carteira, além de que ele vai pagar dividendos e o dividendo on cost acaba facilitando o custo de carregar essa posição na nossa carteira. Então, se você quiser saber o que a gente está recomendando agora para os nossos assinantes em relação ao Banco do Brasil e também outras posições na nossa carteira de dividendos, é só vocês clicarem no primeiro link aqui do nosso canal do YouTube, que vocês vão direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro. E aqui vocês têm acesso a todas as informações, exclusividades e também quais são as nossas carteiras, né? Global, dividendos, carteira alfa focada em crescimento e carteira fundos imobiliários. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ajuda bastante o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.